aí galera, bem-vindo a Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago finalmente a maior miniatura que vocês já viram. Ela está pronta, depois de tanta espera e de adiar por mais de 2 semanas. Eu finalmente trago para vocês o terrível Tarrasque. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e não perca nenhum outro vídeo, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Vamos falar então um pouco sobre o projeto e a miniatura em si. Esse projeto, na realidade, começa lá atrás, quando eu comecei a fazer miniaturas, há muitos anos atrás, 4, 5 anos atrás. E, obviamente, eu queria ter uma miniatura da criatura mais icônica, ou uma das criaturas mais icônicas do Dungeons & Dragons, o Tarrasque. Então, eu fiz pra mim esse Tarrasque aqui de massa, e, na época, era o melhor que minhas skills poderiam me fazer. Porém, ele não tem um tamanho muito legal, ele é meio pequeno para um Tarrasque, como vocês podem ver aqui. E eu também achei os detalhes dele bem feinhos, ele não ficou muito legal. Então, eu decidi fazer um Tarrasque novo que fizesse jus ao nome. Então, para a base desse Tarrasque, eu vou usar esse dinossauro gigante de brinquedo que eu tenho há muitos anos, que tá aqui com o rabo faltando um pedaço, não sei porquê. Eu vou cortar ele e usar ele de várias formas, e já dá para ver aqui que ele tem uma escala bem grande comparado a uma miniatura, o que é perfeito para fazer o Tarrasque. Então o primeiro passo, obviamente, é serrar todas essas partes e dividi-las para a gente poder analisar melhor como vai ser usado cada parte. E com as partes separadas já dá para pensar o que eu vou usar cada um. O corpo vai ser perfeito para fazer o corpo do Tarrasque com pouquíssimas modificações. As patas talvez eu não use, o rabo talvez eu estique um pouco para completar a parte que está faltando. E a cabeça vai necessitar algumas modificações também. Feito esse passo, eu trancei alguns arames para fazer uma armação para as pernas e para os braços. E para fazer o volume, eu colei com super cola, papel alumínio e juntei as bordas com a massa de biscuit. Aqui caiu um pouco de super cola na parte de plástico, mas isso não vai ser um grande problema, porque depois de pintado nem vai dar para ver. E aqui as juntas já estão bem firmes, já dá para passar para o próximo passo. E no próximo passo eu cortei a boca aberta e tirei os chifres do dinossauro. Eu vou usar 2 desses chifres para fazer os chifres do Tarrasque e os outros eu vou guardar, talvez para esse projeto, talvez para projetos futuros. Eu então usei a massa para fazer alguns detalhes na parte de cima do crânio, como as narinas e algumas escamas, já que as escamas desse dinossauro não estavam tão boas. E a próxima etapa vai ser colar aqui os chifres dele para ficar com a cabeça parecida com a do Tarrasque. E com os chifres colados já dá para ver o formato do Tarrasque, pelo menos da cabeça dele já se formando, já tá mais com cara de Tarrasque e menos com cara de Triceratops. Mas ainda faltava a parte de baixo da mandíbula, então eu esculpi com massa o espaço para os dentes e também acertei um pouco as beiradas, onde a serra tinha feito alguns pequenos danos. E com ambas as mandíbulas prontas, estava na hora de esculpir os dentes da monstruosidade. Então, eu comecei o lento processo de esculpir dente a dente do monstro. E para dar uma aparência ainda mais feroz, eu fiz 2 linhas de dentes, tal como um tubarão, ele tem várias camadas de dentes prontas para te destruir. O problema é que quando a massa secou, uma parte aqui da lateral, pode ver aqui que descolou, mas não tem problema, com um pouco mais de massa eu vou consertar isso e vai ficar tudo bem. As 2 partes da boca pronta, estava na hora de prender a mandíbula na parte de cima da cabeça. Então eu comecei a pensar algumas formas de fazer isso. E eu cheguei a um resultado que eu acho que foi muito bom, que é utilizar aqui alguns pedaços de arame para colar as 2 partes na parte da maxila. E com as 2 partes da maxila junta, eu comecei a texturizar a parte interna da boca, para que caso se alguém olhe dentro da boca dele, veja as rugosidades normais da boca de uma criatura como essa. Eu fui então depois trabalhar no rabo, completei a parte que faltava com papel alumínio e colei de volta no corpo numa posição um pouquinho diferente. Eu cobri o resto das patas e o rabo que eu construí com uma camada de massa de biscuit para solidificar. Eu ainda vou fazer outras camadas por cima para adicionar os detalhes. Essa camada é só para ter um esqueleto para trabalhar por cima que seja sólido. Enquanto o corpo secava, eu decidi esculpir uma língua para o Tarrasque, que ficou bem interessante, bem texturizado, eu gostei bastante.
E agora eu precisava prender essa cabeça no corpo do Tarrasque. Então eu fiz uma nova armação de arame para dar sustentação do pescoço. Com o pescoço sustentado, eu comecei a preencher a parte de cima com uma camada bem grossa de papel alumínio para que a massa de biscuit tivesse uma superfície um pouco maior para aderir. Eu fiz a mesma coisa na parte de baixo, pelo mesmo motivo também para ter uma camada onde a massa pode aderir e formar a parte de fora do pescoço. E com isso, com muito tempo e esforço, eu consegui fazer uma camada sólida, onde eu vou fazer outras camadas agora por cima para texturizar a pele. Essa camada sólida tem uma função apenas estrutural e ela não vai ficar visível na miniatura final. Por isso que ela está um pouco mais para dentro do que o resto da miniatura. E foi aqui que eu comecei o lento e árduo processo de esculpir cada uma das escamas do Tarrasque. Sim, eu fiz manualmente todas as escamas para que elas ficassem mais ou menos no mesmo padrão das escamas do brinquedo original. Eu também aproveitei para adicionar alguns espinhos tanto na parte de cima dos olhos quanto na lateral, na bochecha e perto do chifre principal, para dar uma camada mais de detalhe. E eu diria que esse detalhe fez bastante diferença na miniatura final. Serviu bem para diferenciar o Tarrasque de só um dinossauro genérico qualquer. Tava na hora então de começar a trabalhar na cauda da criatura e nas patas. Então eu comecei a engrossar e texturizar já algumas partes do rabo e das pernas do monstro. Esse foi o passo que levou mais tempo, levou semanas para terminar e deu um trabalho insano, principalmente esculpir cada uma das escamas. Mas depois de muitas e muitas horas, os pés estavam finalmente prontos e estava na hora de trabalhar na última parte. E os braços foram basicamente mini pernas, já que eles são um pouquinho menores, mas todo o processo de esculpir detalhes foi praticamente o mesmo. Como um detalhe a mais, eu aproveitei essas cascas de pinos para fazer a carapaça do Tarrasque. Então eu abri o pacote, peguei várias dessas cascas e colei elas de forma a formar uma casca, e ficou bem interessante, uma carapaça bem legal. E foi só nessa parte que começamos a ter grandes problemas, porque na hora de tentar fixar a miniatura numa base, os pés não aguentavam o peso e as pernas acabavam quebrando. Foi então por isso que eu decidi pinar essa miniatura por mais do que só os pés. Eu prendi ela pelos pés, pelo rabo, e eu coloquei também um suporte transparente para manter ela na posição. Antes de decidir por essa mudança, no entanto, eu tentei algumas outras opções e nenhuma delas funcionou muito bem, e por isso, inclusive, que o vídeo atrasou tanto, porque as pernas do Tarrasque continuavam quebrando e cada vez mais, e eu tinha que ficar parando para refazer elas. Contudo, como dá para ver aqui, depois de colocado o suporte extra, ela ficou bem firme e se sustenta de forma tranquila, sem risco de quebrar as patas ou o rabo do Tarrasque. Então, após a clássica primeira camada de tinta preta, tá na hora de pôr alguma cor nesse Tarrasque e fazer essa miniatura criar a vida. O Tarrasque é uma criatura que usa muitos tons marrons, então eu comecei com um tom que é uma mistura de marrom escuro com marrom chocolate para a casca dele, e depois eu fiz alguns dry brushes com o mesmo tom misturado com um pouco de branco para dar um pouco de destaque. Já para a pele dele, eu usei um tom de um marrom mais claro, um pouco mais alaranjado, mais perto aí de um terra de siena, que vai ser a base da pele dele por baixo da carapaça. Eu também fiz alguns dry brushes nessa etapa, com uma versão um pouco mais clara misturada com branco da mesma cor na pele, para destacar as escamas. E no peito dele eu fiz um tom um pouco mais claro, com um pouco mais de branco do tom das costas, o que ficou bem interessante. Agora faltava fazer a boca e os olhos do monstro. Para os olhos eu contornei de preto e fiz a parte central em tons de amarelo. Eu optei por não usar uma pupila para deixar o rosto dele ainda mais aterrorizante. E a boca, obviamente, eu pintei só de vermelho, os dentes de marfim. E com isso, essa miniatura que me levou mais de 2 meses para ficar pronta, estava finalmente finalizada. Antes de mostrar ela, eu vou reiterar o que eu falo sempre, mas dessa vez é mais importante ainda. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, por favor. Mostre esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, ajude o canal a crescer, porque esse vídeo, sem dúvida, foi o mais trabalhoso que eu fiz até agora. E eu só vou poder fazer outra coisa nessa escala, nesse sentido, se eu tiver um apoio. Eu tenho um outro projeto gigante que eu tenho em mente já, mas eu vou precisar do apoio de vocês para conseguir me esforçar tanto assim em outro projeto como esse. Sem mais delongas, vamos mostrar então agora o resultado final, como ficou esse Tarrasque incrível.
Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Agradeço a paciência de vocês. E por hoje é isso. Você encontrou a saída do dungeon. A gente se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau!